Olá, amigos e amigas, aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje com um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, Kardec aborda uma passagem do Sermão do Monte que é considerado o mais célebre discurso dos proferidos por Jesus. É considerado por muitos um verdadeiro código moral. E os itens que nós vamos abordar, então, nesse estudo, causas atuais e causas anteriores das aflições. Bom, nesse discurso, Jesus promete àquele povo sofrido, um povo carente de consolação e de esperança, ele promete: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem, pois deles é o reino dos céus. Assim foi registrado no Evangelho de Mateus. Jesus, então, promete, nesse discurso, o Sermão do Monte, compensações aos aflitos da terra, com o objetivo de dar-lhes força, bom ânimo e esperança para suportarem as aflições. Acena-lhes, então, com a certeza de um futuro melhor, um reino dos céus, um reino de paz e de felicidade definitivas. Mas mesmo com essa promessa consoladora, o povo não compreendia o porquê das aflições. Não entendia por que uns sofrem e outros não, nem por que uns sofrem mais do que outros. Não compreendiam por que uns nascem na miséria e outros nascem na riqueza, sem terem feito coisa alguma, tanto uns como outros, para justificar essa diferença. Não compreendiam ainda porque uns nada conseguem, ao passo que, para outros, tudo parece dar certo. Por que, então, o bem e o mal são tão desigualmente distribuídos entre os homens, com os homens de bem sofrendo ao lado de maus que nada sofrem? Era a grande indagação que aquele povo se fazia desde sempre. As compensações prometidas por Jesus, elas levavam consolo, esperança, mas não explicavam essas desigualdades que pareciam desmentir a justiça de Deus. Porque aquele povo ainda não estava preparado, não tinha progredido o suficiente, tanto no sentido moral como no sentido intelectual, para compreender situações, questões de natureza espiritual de ordem mais complexas. Por isso, Jesus não pôde dizer tudo. Então, desde que se admita a existência de um Deus, não se pode percebê-lo sem a perfeição infinita em todos os atributos de que ele é possuidor: bondade, justiça, misericórdia, amor, onipresença, onipotência. Sem esses atributos no seu grau máximo, absoluto, não seria Deus, porque poderia sempre aparecer a possibilidade de aparecer uma outra força que possuíssem esses atributos num grau superior, mais elevado. Então, essa força é que seria
o Deus. Então Deus possui seus atributos em grau absoluto, máximo, né? Então ele necessariamente tem que ser justo. Ele tem que tratar todos os seus filhos com igualdade, sem distinção, independentemente de credo, de raça e de condição social. Se ele é justo, não pode permitir que uma criatura sua sofra sem uma causa justa, nem que outras criaturas sofram mais que outras, né? Sem motivo justificável. Então, as aflições da vida têm de ter uma causa. E sendo Deus justo, essa causa necessariamente há que ser justa. Então, a história da humanidade é uma sucessão de exemplos de aflições. Em todos os cantos, em todas as classes, nós vemos a presença da dor e do sofrimento de toda a natureza. É muito difícil fazer o homem entender por que o sofrimento é bom, porque tornará um bem-aventurado, conforme Jesus prometeu. Todos que estão aqui na Terra almejam desfrutar os gozos da vida terrena sem ter que passar por esses momentos aflitivos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explica que é o sofrimento que faz o homem ver e sentir coisas que não percebe nos momentos felizes. Faz com que mergulhe em questões mais profundas da vida. O sofrimento, ele obscurece os gozos terrenos, aqueles gozos que nos desviam da verdade e do real objetivo da nossa existência, que é o nosso progresso espiritual. E nos momentos de sofrimento, nós somos levados a rever muitos atos. O sofrimento faz surgir à nossa frente uma outra realidade. Nós temos uma capacidade, né, de reflexão ampliada nesses momentos. Nós nos dedicamos mais tempo a essa reflexão. E isso nos ajuda a nos desprender dessas questões materiais. É preciso, então, compreender corretamente o que são as aflições, quais as suas causas e os seus objetivos, para que possamos passar por elas com resignação, com coragem, com bom ânimo e esperança, na certeza de que a promessa de Jesus será cumprida. Desculpe. Então, hoje, com homens mais maduros que os daquela época, aptos a melhor compreender as questões de natureza espiritual, Deus permite sejam reveladas as causas das aflições, descortinando o véu que encobria essa questão e até então era tida como um mistério. E o Espiritismo, vindo completar o ensinamento de Jesus, veio trazer essa compreensão, veio demonstrar de modo racional e comprovado através de método experimental, com testemunho dos próprios seres que viveram na Terra e que estão passando por semelhantes situações, veio demonstrar então a justiça das aflições.
E essa é uma questão que sempre despertou debate entre filósofos e teólogos de todas as tendências, de todos os matizes. Várias teorias foram formadas para explicar as causas dos acontecimentos da vida, por que acontecem essas situações. Algumas dessas correntes ensinam um fatalismo que torna os acontecimentos da vida imodificáveis, irreversíveis. Tudo é aleatório e inevitável na vida do homem, para essas correntes. Tudo é de origem desconhecida e nada se pode fazer para se mudar uma situação que se apresente. Outras teorias, essas adotadas pela maioria das teologias das religiões, se baseiam na soberania absoluta de Deus. Então ensinam que todos os acontecimentos da vida estariam predeterminados por Deus. Nada poderia ser feito para mudar essa predestinação. Ambas as teorias, tanto do fatalismo como essa do determinismo divino, convergem para uma mesma conclusão. O homem não teria responsabilidade pelo que faz, para o bem ou para o mal, pois tudo lhe seria imposto por uma força irresistível. Então, o homem não teria mérito pelo seu bom procedimento, pelas suas boas ações, por cumprir as leis divinas, porque assim estaria fazendo, impulsionado por essa força de origem desconhecida para uns, de origem divina para outros, nem teria culpa por eventuais atitudes contrárias às leis de Deus, como, por exemplo, se prejudicasse seus semelhantes. Estaria agindo impulsionado por esse determinismo aleatório ou divino, seja qual fosse. O Espiritismo, no entanto, compreende essa questão de modo diferente, mais racional, mais compatível com os atributos da divindade. Ensina que desde o momento da criação, o espírito é dotado de um atributo que é essencial para o seu aprimoramento, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a faculdade que dá, então, ao espírito a possibilidade de fazer escolhas em tudo que diz respeito aos acontecimentos da vida. Suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos. É através do exercício do livre-arbítrio que o homem faz as suas escolhas nesse sentido. Então, através do exercício do livre-arbítrio, o homem é o senhor do seu destino. É o único responsável pelo que lhe acontece na caminhada evolutiva rumo à sua destinação final. Não há força irresistível, seja para o bem, seja para o mal, nem de origem desconhecida, aleatória, nem de origem divina. Mas, ao tempo em que Deus dotou o espírito de livre-arbítrio, ele também deu responsabilidade pelo uso que dele o espírito fizer, tanto encarnado quanto no mundo espiritual. Então, ele instituiu uma relação de causa e efeito entre as escolhas que são feitas e as consequências que elas venham gerar na sua existência.
É uma lei natural que se faz cumprir independente da vontade dos homens. Essa lei faz com que os padrões de comportamento adotados repercutam sobre o próprio indivíduo. André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, ele explica que essa lei, que nós denominamos mais comumente de lei de causa e efeito, é um sistema de débito e crédito, como se fosse uma conta corrente comum nas atividades financeiras, comerciais. Ele chama essa conta de conta do destino. E é movimentada essa conta pelo nosso procedimento perante a vida. Nossas escolhas no campo do bem geram um crédito nessa conta. Quando, ao contrário, optamos por escolhas que contrariam as leis divinas, essas escolhas prejudicam. Quando elas prejudicam o nosso semelhante ou a sociedade, esse procedimento, então, é lançado a nosso débito, com uma repercussão negativa nessa conta do nosso destino. Como eu disse, é como acontece comumente aqui na vida terrena, nas atividades financeiras ou comerciais, né? Nós temos um crédito e quando nós assumimos alguma dívida, essa dívida é lançada naquela coluna de débito. Passamos a ser devedores daquela situação. Jesus anunciou esse princípio quando, falando aos discípulos, ele ensinou que a cada um será dado segundo as suas obras. O que isso significa? Que receberemos da vida conforme o que a ela oferecermos. Em várias situações em que por exemplo, operou a cura de um enfermo, ele ensinou àquele que curava o dever da correção, explicando que no seu mau proceder, no seu mau comportamento perante o semelhante ou perante a sociedade em que estava inserido, estava a causa da enfermidade de que padecia. Por isso, após operar a cura, ele sempre recomendava àquele a quem beneficiara não retornar a pecar, a fim de que a enfermidade não aconteça novamente. E no Evangelho nós vamos encontrar vários exemplos nesse sentido. Como quando ele curou um homem que lhe foi levado à sua presença e que se encontrava paralítico havia 38 anos. 38 anos que ele não se levantava do leito. Jesus compreendeu a situação, o sofrimento daquele homem e lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e começou a andar. Quer dizer, Jesus operou uma transfusão fluídica que fez com que aquela enfermidade de que aquele homem padecia fosse então afastada, né? Ele obtivesse a cura daquela enfermidade. E ele então levantou-se do leito e saiu a caminhar. Dias depois, ao encontrar aquele homem no templo, ele lhe disse: já estás curado, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Quer dizer, Jesus deixou claro, de modo inequívoco, inconteste, que a causa da enfermidade de que aquele homem padecia
era o erro, e que se voltasse a errar, ou seja, se voltasse a praticar qualquer atitude contrária às leis naturais, seria acometido de algo ainda pior. Por isso ele disse: não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Portanto, sendo Deus a suprema justiça, ele não pode permitir, em suas leis, que qualquer de suas criaturas passe por aflições sem que haja uma causa justa, sem que haja um justo motivo. Desculpe. E sem um objetivo útil. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que as aflições da vida podem ter duas origens distintas, todas, no entanto, determinadas pelo próprio homem, por aquele que está passando pelo momento aflitivo. Umas são causadas pelo seu comportamento na vida atual, outras por procedimentos fora da vida atual, ou seja, em outras existências ou no mundo espiritual. Quando localizada na mesma existência, é mais fácil compreender a sua causa. Basta que se observe o caráter e o proceder daquele que sofre, para que se possa compreender, ainda que superficialmente, a causa daquela aflição, daquela situação de dor e sofrimento. São, nessa hipótese, quando a origem é na própria existência, consequências naturais de escolhas feitas pelo próprio homem, ou seja, ele sofre por sua própria culpa. E Kardec, então, elenca exemplificativamente uma série de circunstâncias provocadas pela imprevidência do homem e que podem levá-lo a passar por momentos de aflição. E cita o caso, por exemplo, de uniões conjugais mal sucedidas, que causam infelicidade por resultarem não de afinidade espiritual, não calcadas em valores espirituais, mas em interesses puramente materiais, sem levar em consideração os verdadeiros valores da vida. Doenças resultantes de excessos de toda a ordem, quando nos entregamos à comida excessiva ou à bebida de modo desregrado. Filhos cujas más tendências não foram combatidas no momento oportuno, que é a fase da infância, que é para isso que o espírito passa por essa fase, né? Para que os pais possam dotá-lo de um ensinamento moral, possa tentar moldá-lo em valores morais. E esses filhos, né, essas crianças, quando adultos, se convertem em causa de desgosto para os pais, praticando desmandos, contrariando a lei de toda a sorte, né? Então, ele explica que, em grande número de casos, como esses que ele exemplifica, o homem é o autor de suas próprias aflições. No entanto, em vez de reconhecer o equívoco de suas escolhas, a fim de não mais repeti-las, é comum preferir acusar a sorte, a providência, a sua má estrela, quando, na verdade, a sua própria incúria é
a responsável por essas aflições, que tem então causas na existência atual. Mas há males cujas causas não estão nessa existência, fazendo parecer, então, nessas situações, que aquele que passa por aflições é aparentemente inocente, parece ter sido atingido injustamente, como que por um fatalismo irresistível ou por um determinismo divino também incompreensível. A injustiça, porém, somente existe na aparência, na visão ainda limitada à existência atual que ainda predomina na Terra. É comum, né? A maioria das pessoas, elas não conhecem a realidade das vidas sucessivas. As religiões, a grande maioria delas, repito, ensinam que nós estamos estagiando aqui na Terra uma única vez e que após essa passagem nós seremos submetidos a um julgamento definitivo, onde cumpriremos penas ou gozos eternos, de acordo com o nosso procedimento nessa passagem. Então, o entendimento da maioria é que o espírito é criado ao mesmo tempo que o corpo e que vem à Terra para viver uma única vez, ou seja, é a doutrina da existência única. De acordo com essa ideia, então, se nada fez nessa existência para merecer aquelas aflições, estaríamos diante de um sofrimento sem causa, ou seja, de uma injustiça permitida por Deus para com sua criatura. Mas sendo Deus portador da suprema justiça e da suprema bondade, como já dissemos aqui, há de haver uma causa para essas aflições. Somente com o conhecimento da pluralidade das existências, das vidas sucessivas, né, da reencarnação e da lei de causa e efeito, é possível compreender a causa dessas aflições quando não se encontram nessa mesma vida. Se não estão na vida presente, a conclusão racional e lógica é que estão necessariamente em vidas anteriores, em vidas que precederam a atual existência. Também, para essa hipótese, Kardec traz um exemplo no livro O Céu e o Inferno. São casos de enfermidades incuráveis, em que o espírito renasce aqui na Terra, portando um corpo já com uma enfermidade que não tem cura, que vai lhe trazer dor e sofrimento por toda a sua existência. Muitas delas tornam até incapazes de gerir a própria vida, tornam o espírito, o seu corpo naquelas condições, verdadeiros inúteis, né? E que parece desmentir a justiça de Deus. Então, se admitisse a unicidade das existências, nada poderiam ter feito, melhor dizendo, para merecer essas aflições, essas dores, porque já nasceram com as suas causas. E para exemplificar um caso concreto, Kardec traz um exemplo no livro O Céu e o Inferno. É o testemunho de um espírito que se encontrava encarnado à época, era um jovem, à época com 13 anos, que sofria de idiotia desde o nascimento. E suas faculdades intelectuais eram de tal modo comprometidas, nulas, que ele sequer
reconhecia os próprios pais. Tinha dificuldade para praticar qualquer ato da vida, até mesmo se alimentar. Por conta própria ele não conseguia. E no momento de desprendimento pelo sono, enquanto o corpo repousa, que o espírito se desprende dele e passa a viver a vida espiritual, esse espírito foi evocado e compareceu à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde Kardec realizava seus estudos e suas experiências. Então, evocado, ele testemunhou que se encontrava em punição e explicou que as aflições por que passava naquela existência eram consequências de erros cometidos em passagem anterior pela Terra. Disse que fora um jovem rico e libertino, que se entregava imoderadamente aos prazeres do sexo, sem regras, sem disciplina. Negligenciava os deveres e as obrigações da vida, como o trabalho e o estudo. Então, ele testemunha que, quando desperto, preso ao corpo, ele vê e ouve o que se passa em torno de si, mas está de tal modo prejudicado que fica impossibilitado de se manifestar, e isso lhe causa um terrível sofrimento. Nisso que consistia a sua expiação. Então, a causa daquele sofrimento era o mau uso que fizera da existência anterior. É um caso de aflição que tem a sua origem em existências anteriores. São causas anteriores da aflição. Mas Kardec explica ainda que essa situação ela é consequência de uma lei natural, que toda falta cometida é uma dívida que deverá ser paga. É como quando nós assumimos uma dívida, nós temos que pagar. Se não pagarmos espontaneamente, seremos inevitavelmente cobrados pelo credor. Se não for nessa existência, no caso dessas dívidas de natureza espiritual, será em existências futuras. O certo é que não há falta que fique impune, conclui o codificador. E Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, ele reforça esse ensinamento, explicando que, em certos casos, são necessárias várias encarnações para que a dívida possa ser paga. Isso acontece quando o espírito não possui condições, não possui estrutura psíquica para receber a punição na mesma existência em que cometeu a falta, e muitas das vezes nem mesmo na existência seguinte. É então concedido um tempo para ele se reestruturar intimamente, se reestruturar psiquicamente e poder no futuro então responder pela falta. O fato é que, diferente do que acontece comumente na lei humana, que nem sempre alcança o culpado para puni-lo, a lei de Deus não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, uma única infração à lei de Deus, por mais leve que seja, que não tenha consequências, mais ou menos penosas, conforme a sua gravidade. Nas pequenas coisas, como nas grandes, o faltoso é sempre punido naquilo em que pecou, melhor dizendo. É o ensinamento dos Espíritos. Mas é preciso compreender, contudo, que as aflições da vida não têm um objetivo unicamente punitivo. O Deus ensinado por Jesus não é apenas um Deus punitivo, como era aquele ensinado no Antigo Testamento por Moisés. É um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, que não deixa que nenhum de seus filhos se perca.
Então, as aflições, elas funcionam como uma advertência para o faltoso, fazendo-o ver que andou mal em suas escolhas, que fez escolhas equivocadas. Fazem, então, com que o faltoso perceba a necessidade de se melhorar, a fim de evitar no futuro novas aflições. Sem isso, não teria motivo para se corrigir, ou, no mínimo, demoraria mais tempo para se corrigir. Ficaria confiante na impunidade e, com isso, retardaria o seu adiantamento. Nas aflições da vida, portanto, sejam elas na existência atual ou tenham suas causas anteriores, elas são um instrumento pedagógico de que a lei de Deus se utiliza para recolocar suas criaturas no caminho certo da evolução e impulsioná-las ao progresso. Então, é assim que se explicam as aflições encontradas na Terra, né? Sendo o planeta um dos mundos inferiores existentes no universo, tem como razão de sua existência servir de morada para espíritos igualmente inferiores, rebeldes à lei de Deus, que formam então a sua humanidade, espíritos que cometeram erros, né? Praticaram crimes em existências pretéritas e que aqui estão para purgar as suas faltas, como explica Santo Agostinho no capítulo 3º desse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele explica que os mundos não são, porém, indefinidamente inferiores. O progresso é lei da natureza, então essa lei se aplica a todos os seres da criação, né? Tudo tem que progredir, sejam os seres inteligentes, sejam os seres materiais. Deus quer que tudo se engrandeça e progrida rumo à perfeição. Então, concluindo o nosso estudo, nós vemos que a justiça divina, ela nunca deixa de atuar e nela devemos confiar. Muitas das vezes a gente vê situações, crimes hediondos cometidos e que os criminosos ficam impunes, se evadem, né? Somem e ninguém consegue localizá-los para a devida punição. Então, como nós já dissemos também anteriormente, das leis humanas, eles podem escapar, eles podem se evadir, mas certamente da lei de Deus eles não escaparão. Um dia eles terão que prestar contas de seus crimes. Então, a justiça divina, ela se patenteia pela igualdade absoluta entre todas as criaturas. Não há privilégios em virtude de cor, de credo, nem de povo. Todos são absoluta e rigorosamente iguais perante o Criador. Ele não privilegia nenhum de seus filhos, nem nenhum povo. Trata a todos com a mesma igualdade. Ele estabeleceu suas leis e essas leis funcionam como que num automatismo para todos, independente de qualquer situação. Então, todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres e estão sujeitos às mesmas condições para alcançarem a perfeição e com ela conseguirem chegar ao reino dos céus prometido por Jesus no Sermão do Monte. Os que chegaram a essa condição, que já alcançaram a perfeição e já se encontram nesse reino de felicidade, eles não são criaturas privilegiadas. Eles também passaram pela fieira das reencarnações,
Eles também passaram pela inferioridade, pois a perfeição e a felicidade são prêmios pelo esforço e trabalho realizados para se alcançar esse objetivo. Ninguém conquista uma nem outra gratuitamente, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Isso nunca vai cair de graça como presente no nosso colo. Inclusive, o próprio Jesus, ele passou pelo mesmo processo evolutivo. Ele alcançou essa condição notável de espírito puro através de um trabalho, de um esforço que ele realizou para alcançar essa condição. Ele também passou por dificuldades, aliás, como está registrado no Evangelho. Ele disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Quer dizer, ele também teve as suas aflições e também venceu o mundo e chegou a essa condição que nós conhecemos já, segundo estima-se, há mais de 4,5 bilhões de anos, que foi a época em que a Terra foi formada, e ele foi o espírito de natureza superior que dirigiu uma falange de espíritos elevadíssimos que participaram da elaboração, né, que manipularam a matéria cósmica que se encontrava disseminada para a formação do planeta. Então, concluindo, como diz Allan Kardec, repetindo o ensinamento do Cristo, a cada um é dado segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a justiça divina. Ou seja, nós receberemos conforme as nossas obras, aqui, encarnados, vivendo na vida corpórea, ou desencarnados no mundo espiritual. É o que nós tínhamos sobre o tema. Esperamos que esse estudo tenha sido proveitoso para todos nós. Queremos agradecer a companhia de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.